tema desaposentação volta à pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal. O julgamento foi suspenso no início do mês para que a questão seja discutida com a presença de todos os ministros da Casa. O recurso extraordinário em que se discute a validade jurídica da desaposentação tem repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual da Suprema Corte. Antes do julgamento ser suspenso, o tema teve voto favorável do relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se é possível ser feito um recálculo da aposentadoria com base em novas contribuições para aqueles que voltaram a trabalhar mesmo depois de aposentados. A decisão vai atingir outros 6.800 processos sobre o tema. Com o recurso, o INSS questiona a decisão do Superior Tribunal de Justiça que garantiu a um segurado o direito à desaposentação sem que para isso ele tivesse que devolver os valores já recebidos. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, a legislação é omissa em relação ao tema. Ele afirmou ainda que não há nada que proíba o aposentado que voltou a trabalhar de pleitear um novo benefício, considerando as novas contribuições. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Sobre esse caso da desaposentação, quantos processos temos na pauta? Nós temos 3 recursos extraordinários. É interessante que se diga que um deles tem repercussão geral reconhecida e 2 não têm repercussão geral reconhecida. 2 deles estão sendo julgados em conjunto, nós vimos aí o voto do relator já foi proferido, a Corte preferiu aguardar a composição completa dos ministros para que o tema possa efetivamente ser debatido, e um deles, o recurso extraordinário, que é da relatoria do ministro Marco Aurélio, já houve voto do ministro Marco Aurélio no sentido de que também aceitando a desaposentação, e aí o ministro Dias Toffoli pediu vista. São os 3 primeiros itens da pauta, Rafaela. Existe uma expectativa de que esse tema efetivamente seja julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, até porque há uma controvérsia na justiça brasileira sobre a possibilidade ou não desse instituto chamado desaposentação, que significa dizer se é possível ou não aquele aposentado que volta a trabalhar e volta a contribuir para o INSS, para a Previdência Social, se é possível renunciar à primeira aposentadoria e, com base nessas novas contribuições, ter direito a um benefício mais vantajoso. Agora, Gisele, sobre o recurso que acompanhamos na reportagem há pouco, que embasou o voto do relator? O ministro Luiz Roberto Barroso entende que a legislação ela não tratou da desaposentação expressamente, mas também não trouxe uma proibição. Então, se não há uma proibição, ao Instituto da Desaposentação seria, sim, permitido ao aposentado renunciar à aposentadoria com o fim de obter um benefício mais vantajoso. Para o ministro relator, impedir que o aposentado tenha essa opção de renunciar à aposentadoria seria obrigá-lo a contribuir, porque a obrigação de contribuição, a contribuição do aposentado ela é obrigatória, sem que ele tivesse qualquer perspectiva em relação a essas novas contribuições. Então, o relator, ele entende que foi correta a decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a desaposentação ela deve sim ser admitida pelo ordenamento jurídico. Inclusive, ele propõe que essa decisão, ela seja, se essa decisão vier a ser adotada pelos demais ministros, ele propõe uma modulação dos efeitos da decisão, no sentido de que o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal seja aplicado apenas 180 dias após a publicação do acórdão. Ok, Gisele, um outro recurso extraordinário da pauta é para que a Corte julgue se apenas o relator pode decidir pelo arquivamento de um processo quando constatar que os recursos são apenas para retardar o início do cumprimento da pena. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, decidiu pelo arquivamento do recurso apresentado no processo em que o ex-senador Luiz Estevão foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão por fraude processual. Para o ministro, existe abuso no direito de recorrer e a intenção seria apenas se livrar da pena. O ministro argumentou que, embora no entendimento dele não exista divergências entre as 2 turmas do STF sobre o assunto, é interessante que o tema seja discutido pelo plenário para que seja firmado um entendimento para outras situações semelhantes.
Gisele, qual que é a posição das turmas em relação a este tema? Bom, é importante que se diga que esse caso ele foi analisado pela primeira turma, como nós vimos na reportagem, mas existe sim uma posição tanto da primeira quanto da segunda turma em relação ao tema início de cumprimento de pena, quando se constata a existência de diversos recursos da defesa, como uma manobra, acaba apresentando recursos com o fim de postergar o início do cumprimento da pena que foi imposta. Então, o que acontece? Tanto a primeira turma quanto a segunda turma entendem que quando esses recursos forem apresentados como uma espécie de manobra, com a única finalidade de afastar, de deixar para frente o início do cumprimento da pena, e significa que o próprio Supremo Tribunal Federal, isso no que diz respeito às turmas, entende que é possível que aquele recurso seja inadmitido e, a partir dessa inadmissão do recurso extraordinário, se tenha o início do cumprimento da pena, a imediata execução da pena, independentemente do trânsito em julgado. Mas isso só acontece, Rafael, exatamente nessas situações em que se constata que há uma manobra da defesa, que existe uma intenção que a gente costuma chamar no direito de protelatória, procrastinatória, ou seja, eu utilizo daquele recurso só para impedir que aquele trânsito em julgado, jogar para frente o trânsito em julgado daquela sentença condenatória e, com isso, tentar ganhar tempo no tribunal para que aquela pena seja efetivamente cumprida bem mais na frente. Agora, Gisele, explica para a gente o que a defesa do ex-senador busca aqui no Supremo. Aqui no Supremo existem alguns questionamentos. Eu poderia citar a própria prescrição. Eles entendem que há, no caso, a prescrição, que haveria o crime pelo qual o ex-senador foi condenado já estaria prescrito. E também uma outra situação que eles buscam aqui no Supremo é que o julgamento desse recurso no Superior Tribunal de Justiça e até mesmo a análise do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal só viesse a acontecer depois de um julgamento de um outro recurso com repercussão geral reconhecida que trata sobre o poder de investigação do Ministério Público. Então, a defesa entende que já tramita aqui no Supremo há algum tempo, né? Já tramita e inclusive já tem votos, a gente aguarda aí, na verdade, a conclusão do julgamento, mas o ministro Dias Toffoli entendeu que não há nenhuma relação entre o julgamento desse recurso extraordinário com repercussão geral que trata do poder de investigação do Ministério Público com esse caso do ex-senador Luiz Estevão. E com esse entendimento, ele determinou, então, o imediato cumprimento da pena imediatamente, né? Então, logo que em razão do arquivamento desse recurso extraordinário que foi apresentado, determinou a baixa desse processo para a vara de origem e, com isso, com a imediata execução da pena.